Todos os anos, na minha igreja, nós temos um papel para preencher as nossas metas do ano. Metas para a gente colocar diante de Deus o que a gente busca conquistar durante aquele ano, ou para que nós possamos orar no tempo certo, para que quando nós estejamos prontos para vivenciar tal meta, ela se concretize. E o ano de 2023 foi um ano que eu experimentei muitas coisas, assim, foi o ano que eu aprendi a organizar as minhas emoções, que Deus falou comigo a respeito da solitude, e Deus me fez entender que existem coisas que Ele precisa trabalhar diretamente comigo. E para que eu pudesse viver coisas novas, eu precisava me reconectar com Deus, sabe? Tentar entender que existem coisas que Ele quer falar comigo, especialmente comigo. Muitas vezes nós deixamos de experimentar algumas coisas e viver outras coisas por medo, por receio, por tantos outros motivos. Esse ano Deus trabalhou em mim muitas coisas muito particulares que eu não costumo falar para as pessoas ou compartilhar por aí. Por muitos anos eu fiz as minhas metas e eu só orava. Eu não dava passos para concretizar nenhuma delas, assim. Eu só colocava lá e eu orava, esperando que Deus fizesse algo, né, por mim. Não por não ter condições ou coisa do tipo, mas principalmente porque eu não me organizava, né? Deus sempre nos direcionará a viver coisas que nós sonhamos ou desejamos quando nós alinhamos o nosso coração aos desejos dele para nós. Ele abre as portas e move tudo ao nosso favor, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é dar o primeiro passo, o passo para que isso aconteça. Eu vivenciei muitas coisas nesse ano. Nos primeiros meses do ano eu tive que aprender a parar de ouvir a minha própria voz e os ruídos externos e ouvir a voz de Jesus, tentar entender o que Ele queria para mim e literalmente realinhar os meus olhos para onde Ele queria me direcionar. Em janeiro agora de 2023 eu decidi que eu não ia colocar nada novo nas metas, mas que eu ia colocar as mesmas que eu não consegui alcançar no ano passado, em 2022, para conhecer mais o Senhor, para ouvi-lo e me aprofundar naquilo que Ele tinha para mim. Essas foram as primeiras coisas que eu fiz. Eu literalmente pedi para que Ele mesmo me discipulasse durante esse ano, porque isso foi uma coisa que eu sentia necessidade, para que Ele me alinhasse aos pensamentos e planos dEle. Eu sei que com tudo isso, Ele me direcionou durante esse ano, e uma das coisas que ele fez foi o CPO, que é o nosso curso de preparação, né, para obreiros lá na igreja, que é um curso que me fez muito feliz, porque além de eu poder exercer as coisas com os meus amigos, eu acabei conhecendo pessoas incríveis, passei a me aproximar mais e conhecer outras pessoas, né, pessoas novas assim, então foi muito bom. Lá eu aprendi tanto e eu tenho aprendido até hoje. Eu tenho entendido que Jesus me levou até lá nesse tempo porque Ele queria me mostrar coisas para que eu pudesse ser alguém melhor. Alinhar os meus olhos para aquilo que importa, tratando no meu caráter principalmente. Outra coisa que Jesus fez comigo foi me direcionar a caminhar com pessoas que vão agregar no meu chamado. Ele tem me aproximado de pessoas que me fazem aprender muito mais sobre o reino, sobre Ele e também sobre aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu preguei pela primeira vez na igreja, apesar de ser 10 minutos e na prova de pregação, mas para mim ali foi um desafio que me tirou da minha zona de conforto e eu sei que foi muito importante, assim, porque foi uma mensagem que eu falava sobre realinharmos a nossa visão, sobre o cego de Betsaida, onde nós poderíamos olhar para cima, que é onde está o nosso foco. E foi muito bom, assim, eu falei muito sobre o que Jesus tem falado comigo durante esse ano. Embora eu quisesse fazer coisas diferentes, falar sobre aquilo que eu queria, Jesus me direcionou a falar outra coisa. E eu acredito que eu fiz aquilo que sempre fazia, né, que é o servir. Eu aprendi muito sobre isso. O CPO alinhou meu coração ao propósito central. Por falar em primeiras vezes, também fiz algumas coisas pela primeira vez nesse ano. A primeira delas foi tirar férias. Eu nunca tinha tirado férias e esse ano de 2023 eu tirei. Meus primeiros 10 dias de férias, eu nunca tinha feito isso. Pra mim foi muito bom, embora a gente acaba não descansando muito, né, porque a gente vai resolvendo algumas outras coisas, mas também foi a primeira vez que eu usei o meu passaporte e o que me faz ir até a primeira vez que eu voei de avião.
Isso pra mim foi algo incrível, assim, foi uma sensação incrível. Deus é perfeito demais, toda a criação, todas as coisas que Ele criou, e eu não poderia ser mais grata. Foi muito legal, viajei pro Chile pela primeira vez, saí do país com a minha amiga Adriana, e foi a nossa primeira vez vendo a neve. E foi muito incrível, assim, foi uma sensação incrível poder ver neve, né? Ver aquilo que a gente muitas vezes só vê na televisão ou em vídeos ou outras pessoas realizando. Eu realizei um sonho de criança e no tempo certo ele realiza os nossos sonhos. Ele promove as portas abertas e nós precisamos dar o passo para que essas coisas, esses sonhos se concretizem em nossa vida. Talvez você esteja buscando algo assim, algo para ser feito a primeira vez, e se eu puder te deixar uma dica, planeje para realizar. Alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus, coloque no papel, ore por eles e espere. As portas elas vão se abrir e você poderá realizar cada um dos seus sonhos, mas no tempo certo. Então não deixe de experimentar e viver as coisas por medo, por receio, por tantos outros motivos, principalmente pelo que as pessoas vão achar. Não deixe de sonhar. Coloque no papel e ore. Não deixe de viver o que Deus tem pra você por achar que esse sonho não é pra você. Dê o primeiro passo, ainda que você não veja o chão. Se for necessário, Ele vai te fazer voar para que você possa chegar até o lugar onde você precisa estar, né? Então, realinhe mesmo os seus sonhos ao do Senhor. Essa é a importância de você fazer metas. Faça metas, ore por elas e no tempo exato você vai conseguir concretizar. As portas estarão abertas, que você possa vivenciar literalmente esse ano do avançar e aproveitar cada porta aberta, né? É isso. Deus abençoe, bom fim de ano, feliz 2024 e que Deus abençoe.